Saúde em Dia. Oferecimento Indaiatuba Hospital e Drom. Olá amigos, está começando mais um Saúde em Dia. Hoje recebo o meu amigo Dr. Carlos, médico cirurgião bariátrico, que trabalha aqui em Indaiatuba, em outros locais também. Ele vai estar, no final vocês vão estar tendo todos os locais de atendimento do Dr. Carlos. E a gente vai falar de cirurgia bariátrica, métodos, importância, evolução, como que está tudo isso aí no contexto e também dando uma pincelada nesse momento da pandemia. Obrigado, doutor, a presença no Saúde em Dia. Du, eu agradeço. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui falando um pouco de um tema tão importante, que é a obesidade. Obesidade na época da pandemia, na verdade, não só, né, a obesidade no mundo. E vamos embora. Obrigado pelo convite. As equipes que hoje trabalham com cirurgia bariátrica, elas estão num momento muito interessante das tecnologias. Então, a maioria das cirurgias são cirurgias feitas por laparoscopia ou até robô. Isso ajuda muito o paciente. A evolução da tecnologia, principalmente na cirurgia bariátrica, é algo fantástico, né? Eu ainda cheguei a pegar cirurgias abertas, onde a gente fazia aquele cortão na barriga, o paciente passava 3, 4 dias, às vezes, internado no hospital, existia um índice alto de hérnia no pós-operatório, e hoje em dia, com o advento da tecnologia e a evolução da laparoscopia e da robótica, hoje nós fazemos a cirurgia num dia, o paciente com uma alta precoce vai no dia seguinte embora bem, né? Muito importante às vezes deixar isso claro, porque as pessoas não entendem, mas o paciente opera num dia, já vai no dia seguinte para casa, não é muito cedo. Não, o paciente tem total condição, o próprio paciente fala, nossa doutor, eu estou bem, posso ir para casa, quero ir para casa, e com 15 dias o paciente já está restabelecido para voltar às suas atividades laborais. Mas tudo isso graças à tecnologia, sim, dos grampeadores, principalmente, da evolução das cargas, né, que traz mais segurança. Hoje é muito importante a gente também tirar um pouco do estigma. Tem muita gente que ainda tem medo da cirurgia bariátrica, Edu, e a cirurgia bariátrica, feita por uma equipe especializada, e com um paciente bem preparado, ela tem um risco hoje de uma cesariana. Cesariana, que é um procedimento cirúrgico que quase ninguém comenta-se, né? Vai ter filho, vai fazer parto normal, vai ser cesariana. As pessoas acabam é algo tão seguro que acaba esquecendo dos riscos, né? Toda cirurgia envolve riscos, mas são riscos pequenos, né? Isso é muito bem colocado, porque apesar da tecnologia, apesar da laparoscopia, o risco é pequeno, seguro e existe todo um preparo pré-operatório, que é bem amplo, né, doutor? Olha, eu brinco com os pacientes, às vezes na primeira consulta o paciente já... Doutor, eu vou operar em quanto tempo? Então, assim, a média de tempo, Edu, que eu observo é de aproximadamente de 2 a 3 meses a partir da primeira consulta. É claro que tem pacientes que têm maior disponibilidade de tempo e acabam operando um pouquinho antes, mas por que desta demora, digamos assim? Na verdade, não é que o paciente com obesidade é um paciente muito complexo, onde a gente tem que realmente fazer uma investigação, um preparo pré-operatório muito extenso. Então a gente vai avaliar toda a parte cardiorrespiratória, endócrino-metabólica, todos os órgãos ali do trato gastrointestinal. Em paralelo, ele vai passando com a nossa equipe multidisciplinar, psicóloga, nutricionista, endocrinologista, cardiologista,
psiquiatra se necessário e as outras especialidades quando necessário. Às vezes o paciente tem alguma questão pulmonar, então precisa passar com o pneumologista. Às vezes o paciente está com... Tem muito paciente, Edu, que neste preparo pré-operatório é identificado alguma doença e que precisa de um período de compensação. Então, às vezes tem paciente que é hipertenso e toma alguma medicação, mas que no preparo pré-operatório a gente identifica ali que a pressão está ficando um pouquinho acima. Então esse paciente precisa voltar no cardiologista dele, compensar, e é isso que traz o sucesso também da cirurgia. É você colocar esse paciente numa mesa cirúrgica com ele na sua melhor condição clínica. Isso minimiza todos os riscos, né? Aí eu brinco para os pacientes que a gente não precisa ter pressa de operar, e sim operar na hora certa, da melhor forma possível. Maravilha. Hoje, a gente sabe que isso também tem relação com o método que o cirurgião vai escolher, mas a redução de peso no primeiro ano gira em torno de quantos %? Edu, mais ou menos a gente fala assim numa média de 40% do peso total do paciente, né? A perda de peso ela se dá maior durante esse primeiro ano, né? O segundo ano é um período ainda de estabilização do peso, então o paciente tem uma variação, é claro que depende do IMC do paciente. Tem muitos pacientes que têm uma obesidade menor e eles já alcançam o peso, a meta que a gente diz assim, já no primeiro ano. Alguns não, alguns precisam ainda daquele segundo ano e aí existe uma variação. Tem paciente que fala, doutor, eu estou há 3 meses sem perder peso, e eu falo, olha, não precisa ficar ansioso por conta disso, né? A gente com bastante trabalho, até porque assim, a gente tem a cirurgia bariátrica como uma aliada no tratamento dessa doença que não tem cura. É muito importante o paciente saber desse conceito, que a obesidade ela não tem cura, para que ele entenda que a manutenção é necessária para o resto da vida. Não existe almoço grátis, né, Edu? Não adianta fazer a cirurgia, fazer o que tem que fazer ali por um período e depois abandonar o tratamento. O tratamento é contínuo, né? E esse segmento com o cirurgião bariátrico também? Também. Você vai acompanhando esse doente nesses anos depois da cirurgia? Isso é fundamental, assim. Então, é muito importante a relação médico-paciente desde a primeira consulta, né? O paciente ter aquela empatia com o seu cirurgião, criar um vínculo com o seu cirurgião, com a equipe. Por quê? Porque aquela equipe vai acompanhar esse paciente para o resto da vida. É claro que após os 2 primeiros anos, os retornos não vão ser algo tão frequentes, mas é algo necessário. Então eu brinco com meus pacientes que eu quero vê-los pelo menos uma vez por ano. Bater um papo, saber como que está a vida, principalmente, é claro, levar os exames todos, mas assim, até porque, Edu, quando a gente pensa em reganho de peso a longo prazo... Isso era a pergunta que eu já ia... Quando a gente pensa em pacientes que fizeram o procedimento e reganharam peso, o que tem em comum desses pacientes? Todos eles abandonaram o segmento. São pacientes que, por alguma razão da vida, pararam de voltar nas equipes e acabaram tendo reganho. Porque quando um paciente passa comigo, vamos supor que ele tem 5, 6 anos de operado, e ele está mantendo um peso estável, está tudo ok. E no ano seguinte ele volta com um ganho de peso de 5, 6 quilos. Neste momento dá para a gente identificar as coisas que estão acontecendo, colocar ele novamente com a equipe e a gente fazer esse paciente voltar para o caminho correto. Agora, quando esse paciente some, infelizmente, esse reganho continua ao longo dos anos. E aí, às vezes, quando ele volta, é muito mais difícil. Hoje já é até um tema de discussão em congresso e até que vocês acabam aplicando também no dia a dia, no reganho, novas estratégias cirúrgicas para não deixar o paciente chegar a um peso mórbido. Exato, assim, a gente tem várias estratégias. Quando chegam esses pacientes que tiveram reganho hoje, com a evolução da medicina, a gente tem procedimentos endoscópicos, como o plasma de argônio,
É claro que cada caso é um caso, né? Às vezes o paciente tem uma cirurgia muito bem feita, reganhou peso e não tem muito o que se fazer da questão cirúrgica. Mas existem também, a gente fala em cirurgias revisionais, que na verdade às vezes é conversão de técnicas. Então, às vezes um paciente tem um sleeve e aí dá para converter num bypass, ou às vezes o paciente já tem um bypass, só que às vezes é um bypass que a gente, num estudo, avalia que não está de uma forma otimizada e a gente pode optar por uma cirurgia revisional. E, além disso, nós temos o advento e evolução dos medicamentos, né? Então, temos muitas medicações hoje, principalmente esses análogos de GLP-1, né? As liraglutidas, as semaglutidas, que também têm ajudado muito os pacientes com reganho de peso. É claro que tudo isso aliado a, novamente, aquela reeducação alimentar associada com a equipe de nutrição, psicologia também, que é tão importante. Doutor, o programa está terminando, uma mensagem final para o público, endereços. Pessoal, bom, novamente quero agradecer o convite, me coloco à disposição, pode me procurar aí nas redes sociais, Instagram, @Dr. Carlos Antônio Filho, e também a nossa clínica, que é o Instituto Integrado de Obesidade e Cirurgia Bariátrica, o Instagram é Instituto IOCB, tá? E fico à disposição de todo o pessoal aqui em Indaiatuba, Campinas e São Paulo, são os lugares que a gente atende. E, Du, muito obrigado novamente aí, e é isso, um abraço a todos. Obrigado, doutor. Lembrando dos nossos canais, quer compartilhar essa entrevista com um familiar, com um amigo, tem o Facebook, YouTube, a gente tem esse conteúdo no Instagram também, vocês vão ter todas as referências aí na sua tela. Esse conteúdo em áudio, às vezes está no trânsito, na academia, quer ficar ligado aí na dica desses super especialistas que a gente vem aqui, traz para compartilhar essas informações brilhantes. O programa fica por aqui hoje e a gente se vê num futuro programa. Tchau!